Vamos lá, meus queridos e minhas queridas. A gente vai estudar, então, teoria do crime, tá? Vou dar uma relembrada do que a gente falou na aula. E aí a gente vai avançar um pouquinho. Lembrando que esse conteúdo tá no Moodle, tá? Já lancei lá para vocês, tem um pedacinho de doutrina também para vocês lerem, tá? Lá do Stefan. Então, vamos lá, gente. Conforme eu falei, desde quando existe o direito penal, tá? Onde há sociedade, há o crime, tá? Então, desde as tribos, já se encontrava incutida no espírito humano a ideia do castigo. Então, como eu falei, essa ideia do castigo, ela está dentro do espírito humano. O direito penal é aquilo que sustenta a sociedade, tá? É... Então, vamos lá. Olha só, a revolução histórica do direito penal, falamos também em aula, vingança divina, vingança privada e a vingança pública que a gente tem hoje, que o direito de punir é exclusivo do Estado, né? Quem pode punir? Apenas o Estado, tá bom? E no Brasil, né? O que aconteceu no Brasil? Falamos aí que no Brasil havia uma situação tribal, falei para vocês o caso Acani, né? Então, os portugueses chegaram aqui em 1808 e encontraram uma situação tribal, ou seja, os índios, eles não viviam sem lei, né? Como eu ilustrei para vocês na aula, o caso Acani. Quem for procurar para saber sobre o caso Acani, é o caso de uma índiazinha, que ela teve um problema de saúde, parou de se desenvolver, e a tribo decidiu que ela deveria ser morta, que ela deveria ser enterrada viva, né? Que é isso que eles fazem com quem tem algum tipo de deficiência em algumas tribos indígenas, tá? Até hoje. Não são todas as tribos indígenas. E, e essa indiazinha, a Cani, foi salva por por dois, desculpa, por dois missionários metodistas, tá? Salvaram, e aí ela sobreviveu e hoje conta a história dela. Mas a situação aqui no Brasil era muito pior do que o caso Acani. E aí os portugueses chegaram aqui e nós ficamos regidos pelas ordenações, né, que eram utilizadas também por eles como leis. Então, a gente não tinha lei no Brasil, e aí a gente usava as ordenações, Focinas, Manuelinas e Filipinas, tá? E nessas ordenações, que também eram usadas lá em Portugal como lei, havia essas previsões dessas mortes brutais, né? Que era morte natural cruelmente, morte natural de fogo, queimando o réu vivo, mas primeiro, antes de queimar eles vivos, se dava garrote aos réus, né? Antes de serem levados às chamas, primeiro eles eram esganados, né, por garrote. A morte natural, e a morte natural para sempre, padecente ia à forca da cidade, onde morria e ficava pendente até cair, podre sobre o solo do patíbulo, insepulto, despindo-se de seus ossos da carne que os vestia. Ali se conservaram até a tarde de 1º de novembro e conduzidos pela Confraria da Misericórdia em suas tumbas para a igreja, e no dia seguinte eram soterrados. Então, é aquilo que eu falei em aula, morte natural para sempre, pendurava o cara lá, e esperava que ele morresse e sua carne se desprendesse dos ossos, tá? Historicamente, a gente tem uma imagem do garrote vil, e a gente tem o nome de algumas pessoas que foram aí executadas pelo garrote vil, tá? Que era esse garrote aí, tá vendo? O cara lá de trás tá girando, né? O garrote, tá? O cara aqui atrás, eu vou botar o cursor, ó. O cara tá girando o garrote, pescoço do cara no garrote, as mãos amarradas, os pés amarrados. E aí ele seria garroteado, né, pelo pescoço. Tá, esse era o garrote vil. Então, aí a gente tem uma viagem para a história quando a gente fala de Brasil Colônia, de nações afonsinas, sendo as mesmas novas que vigiam em Portugal, né? Rei Afonso, as nações manuelinas, tivemos o Código Sebastiano e, no final, as ordenações filipinas. Nessas ordenações se confundia religião e moral. Então, uma preocupação do ordenamento em punir fazendores, feiticeiros, hereges e bruxas, aplicando as penas com caráter cruel e desumano. E nossa primeira Constituição, o Brasil se tornou independente em 1822, e a nossa primeira Constituição foi outorgada pelo Dom Pedro, né? Foi a primeira Constituição,
Outorgada, por que outorgada e não promulgada, né? Porque outorgada quer dizer que foi imposta por um monarca, por um ditador, no caso, o Dom Pedro, né? Apesar dele ser, mas o Dom Pedro era bonzinho. Bom, ele era bonzinho, mas não deixava de ser um monarca, que concentrava nele muito poder. Então, aí a gente tem um regime ditatorial, tá? Então, nossa primeira Constituição de 1824, que foi uma Constituição outorgada, depois das Noites das Agonias, isso é histórico, né? Depois que quiser pesquisar, a título de cultura, é bem interessante. E tivemos o Código Criminal do Império, que eu mencionei também em aula, em 1830. Então, até hoje, tá? Eu trouxe uma doutrina aqui desse rapaz, o nome dele é Samiraj, tá? Ele é um ex-juiz, bem atual a doutrina dele, tá? É um código penal humanitário, trazendo inclusive o princípio da individualização da pena, que a gente vai estudar aqui, tá? A pena de morte ficou limitada aos crimes cometidos por escravos, que não era considerado nem pessoas, né? Eram tratados como coisas nessa época. Em 1890, posteriormente, o ministro da República sanciona seu Código Criminal da República. Em 1891, que é a nossa próxima Constituição, já a vedação da pena de morte e as penas de caráter perpétuo, já em 1891, tá? E, e aí a gente segue aí pela história, em 1932 vem uma consideração das leis penais, então, mas guardando mesmo, a gente tem que guardar o Código Criminal do Império, que eu considero a legislação mais importante, tá? Dessa época. Então, o que falava o seguinte, olha só, esse desembargador Vicente Piradinho falava o seguinte: advertia com propriedade que um dos maiores freios dos delitos não é a crueldade das penas, mas sua infalibilidade. A certeza de um castigo, mesmo moderado, sempre causará mais intensa impressão do que o temor de outro mais severo, unido à esperança da impunidade. Então, se o cara tiver um pouquinho de possibilidade de ele não receber nenhum castigo, por mais que ele seja um castigo severo, ele entende que a certeza da punidade, ela, então, tem um freio maior para o cometimento dos delitos, tá? Não é apenas ser cruel, é de fato a pena ser aplicada ao delito. E aí a gente já entra nas definições de direito penal. Afinal, o que é o direito penal? E a gente traz a ideia de vários doutrinadores que definem o direito penal, tá? Esse conceito de direito penal. Para o Stefan, que é o meu autor aqui de eleição, que eu elegi, né, como o nosso doutrinador para seguir as nossas aulas com base na doutrina dele, o André Stefan, promotor de justiça, é o ramo do direito que se encarrega de regular os fatos humanos mais perturbadores da vida social, definindo-os quanto à sua extensão e consequências, de modo a assegurar, por meio da aplicação efetiva de suas prescrições, a garantia da vigência da norma e as expectativas normativas. Olha, a gente tira dessa definição vários princípios. Então, por exemplo, o direito penal se encarrega de regular os fatos humanos mais perturbadores da vida social. Ou seja, o direito penal não se encarrega de tudo. Ele se encarrega de regular os fatos mais perturbadores, tá? Definindo-os quanto à sua extensão e consequências. Ou seja, tem que estar definido na lei penal o que é crime de forma segura e completa, né? E por meio da aplicação efetiva de suas prescrições e suas penas, a garantia da vigência da norma e as expectativas normativas. O que são as expectativas normativas, né? Quando a gente sai de casa, por exemplo, a gente tem a expectativa normativa de que ninguém, por exemplo, vai atentar contra a nossa vida sem nenhum motivo, tá? Quando a gente tem um rompimento dessas expectativas normativas, ou seja, um rompimento do Estado de Direito, todo o Estado todo o Estado está comprometido. Então, quem for mais antigo aqui vai lembrar de quando o PCC ameaçou o estado de São Paulo, né? E começaram a matar policiais, e a gente teve que fazer um toque de recolher aqui na cidade de Santos. Inclusive, eu trabalhava em São Paulo, fazia estágio na época, se eu não me engano, acho que foi em 2004 que aconteceu isso, ou 2003, e eu tive que sair do trabalho 2 horas da tarde, eu estagiava numa concessionária da Fiat lá em São Paulo, e correr com o carro, minha irmã passou, me pegou e me levou embora, para a gente ficar dentro de casa intocado, né? Por quê? Porque ali houve um rompimento das expectativas normativas. A gente não tinha mais expectativa de que as normas fossem cumpridas. Então, porque realmente não estavam sendo.
E aí houve uma morte maciça de policiais, né? Então, fica aí como uma ilustração de quando a gente perde as expectativas normativas, tá? Bom, vamos lá. Para Frederico Marx, direito penal é o conjunto de normas que ligam ao crime como fato, a pena como consequência, e disciplinam as relações jurídicas daí derivadas, para estabelecer a aplicabilidade das medidas de segurança e a tutela do direito de liberdade em face do direito de punir do Estado. Aqui também, se a gente for destrinchar, a gente acha vários princípios importantes. Então, o direito penal é um conjunto de normas, a gente já sabe que tem que ter lei, né? Ligam o crime como fato, então definem o que é o fato criminoso. A pena vai ser uma consequência daquele crime. E disciplinam as relações jurídicas daí derivadas. Quais são as relações jurídicas derivadas do cometimento do crime? Né? Seria a execução da pena, o processo penal, obviamente, e no final a relação jurídica derivada é a execução da eventual pena, né? Seja ela corpórea, seja uma pena de prisão, ou seja ela uma pena alternativa, de pagamento de multa, ou de prestação de serviço à comunidade, enfim. Ou medida de segurança, que é aquela punição, né? Aquela medida, né? Não é uma punição, é uma medida aplicada àqueles que não entendem o caráter ilícito das suas condutas, ou seja, os louquinhos, né? Os louquinhos. Um exemplo legal que foi mencionado, legal, que foi mencionado por uma promotora de justiça aqui de Santo André, a Manuela, que ela falou o seguinte, que ela viu a aplicação da medida de segurança, um rapaz que tinha esfaqueado a própria mãe. E quando ele foi perguntado, né, quando foi feito o laudo lá de insanidade mental, foi perguntado para ele, mas por que você esfaqueou a sua própria mãe? E aí ele disse o seguinte, não era minha mãe, na verdade, eu estava esfaqueando o ganso que eu ia limpar e depois ia comer. Então, ele não tinha nenhum tipo de entendimento do caráter ilícito, ele entendia que aquilo que ele estava fazendo era crime, porque na cabeça doente dele, não era mãe, era um ganso, tá? Então, aí foi aplicado para ele, nesse caso específico, foi aplicado a medida de segurança, tá? Ele ficou lá internadinho lá no, no hospital psiquiátrico, que antigamente era chamado manicômio judicial. Direito penal, definição. Perceba que não é o comando não matarás ou não deve roubar, mas a norma penal representa uma mensagem à sociedade que, caso aquilo aconteça, haverá uma penalidade. Então, o Código Penal não é igual os 10 mandamentos, né, da igreja. Não é não matarás, não roubarás, não. Não é isso. Você vai ver no artigo 121, que é o primeiro artigo que define o crime, que é o homicídio, né? Não está escrito lá não matarás, está escrito matar alguém, né? Se você matar alguém, está lá a pena, tá? O direito penal não impede que o delito seja cometido, de ser uma utopia, algo inalcançável. A criminalidade não existe sociedade sem crime. Não existe, se alguém fala para você, vamos acabar com a criminalidade, vamos acabar com a corrupção. Isso não existe, tá? Corrupção e criminalidade são dois conceitos inerentes à condição humana, sempre vai haver, tá? Então, a criminalidade tem que ser mantida em níveis aceitáveis. O direito penal pode, entretanto, assegurar que as expectativas normativas, o que é a expectativa normativa? É a esperança interna que todos têm nas normas jurídicas e a confiança de que elas serão respeitadas por terceiros. Mantenham-se incutidas na mente das pessoas e, com isso, permitir o convívio de todos em sociedade. Vou dar um outro exemplo para vocês sobre expectativas normativas. Iniciou-se no estado de São Paulo uma desinternação dos internos do manicômio judiciário. O manicômio judiciário, ele fica localizado ali em Franco da Rocha, né? Então, você sai de Franco da Rocha, quem conhece a região vai saber, você pega o trem, e em poucos minutos você está na Barra Funda, você está no centro de São Paulo. E eles começaram a desinternar progressivamente alguns dos internos, né? Que já estavam lá porque tinham cometido algum tipo de ilícito, algum tipo de crime. E um desses internos saiu de lá, encontrou um machado, pegou o metrô na Barra Funda e vitimou uma senhora, simplesmente uma senhora que estava sentada do lado dele, uma senhora de um pouco mais de 40 anos, uma mãe, uma avó, voltando do trabalho, ele simplesmente pegou o machado e matou aquela mulher a machadadas dentro do metrô de São Paulo. Então, olha só, a gente nunca espera que isso vai acontecer. Por quê? Porque dentro de nós há uma esperança interna que as normas jurídicas
vão ser respeitadas pelos terceiros, né? A gente nunca espera que uma coisa dessa vá acontecer. Por que que a gente não espera que isso vai acontecer? Porque o direito penal é aquilo que sustenta a sociedade, que garante a nós um mínimo de convivência social, tá bom? E a classificação do direito penal? Ele pode ser objetivo ou subjetivo. E subjetivo, tá? Não é ou não. Objetivo e subjetivo, tá? O direito penal objetivo é o conjunto de normas, princípios e regras que definem as infrações penais. Falamos do princípio da legalidade, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Então, está dentro da lei, essa definição. E o direito penal subjetivo é o direito de punir do Estado, o ius puniendi estatal. Quem pode aplicar a pena e a medida de segurança? É só o Estado. É o direito que o Estado possui de exigir que as pessoas se abstenham de praticar uma conduta definida como infração penal, tá? E exigir do infrator que se submeta às consequências da infração praticada. Ou seja, eu, Estado, exijo por meio das leis que você não cometa crimes. Mas se você cometer, eu exijo de você que se submeta às consequências da infração praticada. Se submeta à pena, submeta à pena alternativa, pena corpórea, né? Ou pagamento de multa, enfim, aquilo que for combinado para o crime, tá bom? Outra classificação é o direito penal comum, que aplica-se a todo, e o direito penal especial, que é aplicado apenas aos militares por meio do Código Penal Militar e da Justiça Militar Especializada, tá? Então, temos dois tipos de direito penal, o comum e o especial. Uma classificação doutrinária é o direito penal do fato e direito penal do autor, tá? Essa classificação ela já foi superada. Por quê? Antigamente nós tínhamos a punição do autor. Então, falei para vocês em aula. Ah, vamos punir a mulher porque ela é bruxa, né? Então, quem eu estou punindo? O fato criminoso? Não. Eu estou punindo a pessoa pelo que ela é, não pelo que ela fez, tá? E o direito penal do fato, que é o que vigora hoje, é voltado ao fato criminoso. Então, quando eu estou fazendo um julgamento penal, eu não estou julgando a pessoa. Ah, ela é boazinha, ela é legal, ela tem mestrado, doutorado em Harvard. Não interessa. Se ela tiver cometido um fato criminoso, ela vai ser julgada com base no fato cometido. E não com base no que ela é, tá? Ou no que ela representa. Olha só. De ver, contudo, que, muito embora vigore com razão a tese do direito penal do fato, há influências esparsas e cremos inevitáveis de direito penal do autor na legislação brasileira e mundial, como ocorre com as regras de dosimetria da pena, que levam em conta a conduta do agente, seu comportamento social, reincidência. Então, lá dentro do Código Penal, tem um artigo, o artigo 59, que fala o seguinte, que quando o juiz for fixar a pena, ele tem que atender à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Então, você está vendo que esse artigo 59, por mais que a gente esteja hoje no direito penal moderno, no direito penal do fato, e não mais o direito penal do autor, ainda no artigo 59 há algum resquício de direito penal do autor. Na hora que o juiz for fixar a pena, ele tem que olhar aquele réu e falar assim, bom, deixa eu ver quem é esse réu, qual é a personalidade dele, qual é a conduta social que ele mantém, que ele mantinha, né, antes de cometer o ilícito, tá? Então, ainda há, dentro da nossa legislação, resquícios de direito penal do autor. Beleza? E aí, já finalizando a nossa primeira parte da aula, a gente entra em princípios do direito penal, que eram chamados, né, como eu falei para vocês em aula, eram chamados de forma mais simplista de princípios do direito penal. Mas não chamamos mais assim. Nós chamamos de princípios limitadores do poder punitivo estatal, tá bom? Mas, se eu não me engano, essa definição é do Kleber Masson ou do Bittencourt, agora não vou me lembrar. Mas princípios limitadores do poder punitivo estatal. Por que princípios limitadores do poder punitivo estatal? Porque se eu não limitar o poder do Estado, o que acontece? Garrote vil, morte para sempre. Então, o Estado, ele sempre vai ter uma sanha, né? Que a gente chama muito de sanha, dentro do direito. No direito tributário, a gente fala o direito tributário. O Estado tem a sanha arrecadatória, ele quer arrecadar, né?
Então, ele sempre vai atrás dos tributos. E no direito penal, representado pelo Ministério Público, na acusação, né, que é feita pelo Estado, o direito penal, o Estado sempre tem a sanha condenatória, ele sempre vai perseguir a condenação do acusado, né? E cabe ao Ministério Público, então, provar o fato criminoso, né? Cabe ao Ministério Público a prova. Então, precisa existir os princípios limitadores ao poder punitivo estatal, tá bom? Vamos seguindo, então. A gente estudou o princípio da legalidade, né? Passei para vocês num crime, num pena sine lege, ou num crime, num pena sine praevia lege, tá mais correto, né? Porque não há crime sem lei ulterior que o define, e não há pena sem prévia combinação legal, tá? A lei deve prevenir com precisão e de forma cristalina a conduta proibida. Então, a gente não pode ter tipos penais vagos, né? Tipos penais incertos, tipos penais indeterminados, né? E o Estado tem que definir de fato o que que eu posso, o que que eu não posso fazer e qual que é a minha pena, que pena que eu vou receber. E essa definição tem que ser anterior ao cometimento do crime, não pode ser posterior, tá? Eu não posso cometer um crime hoje, amanhã vem uma lei e fala, não, uma lei aqui especialmente para Nara, que cometeu um crime, e a pena vai ser X mais um. A pena anterior era X, agora vai ser X mais um, né? Vamos aumentar essa pena em razão do cometimento desse crime. Isso não pode acontecer, tá bom? Pelo princípio da legalidade. Trouxe aqui para vocês uma questão de concurso, tá? Eu sempre estou trazendo, ponteando aí com questões de concurso, e as minhas provas costumam ser de questões ENAD, questões de concurso e questões da OAB, tá? Mas, claro, sempre com relação ao conteúdo estudado de vocês, tá? Sobre o princípio da legalidade. Limita-se à prévia definição do crime, mas a pena pode ser combinada posteriormente. Nullum crime, nullum pena sine praevia lege. Tanto a pena quanto a definição do crime tem que ser prévias, né? E não posterior. Então, a primeira a gente já elimina. Aplica-se a crime e contravenções penais, salvo crimes hediondos equiparados. Os crimes hediondos, então, não precisa do princípio da legalidade? Precisa sim, tá? Em todo e qualquer crime. Seja hediondo, esse crime é hediondo, esse crime é grave, esse crime é feio, esse crime é sexual, esse crime é patrimonial, esse crime é internacional. Princípio da legalidade, tá? Permite a retroatividade da lei penal em caso de crime violento e sexual. Não, não permite. Esse crime é sexual que foi muito, então vamos retroagir para malefício do réu. Não. Constitui um entrave ao combate da criminalidade violenta do Brasil. Isso aqui seria mais uma crítica, né, à norma penal, e não algo concreto. Requer que, além de prévia, a lei seja taxativa. Está correta a letra E, tá? A lei tem que ser clara, tem que ser cristalina, tem que ser taxativa. Não pode dar margem a dúbias interpretações, tá? Interpretações, interpretações que não sejam, de fato, taxativas, de fato, claras. O recado à sociedade tem que ser claro. E falamos também na aula, né, do princípio da reserva legal. Compete privativamente à União, artigo 22 da Constituição Federal. Quem tiver com o Vadimeco na mão pode conferir. Compete privativamente à União legislar, tá? Sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico e espacial do trabalho. Aqui a gente vai, claro, puxar a sardinha para o nosso lado e falar que somente a União pode legislar, pode ditar lei sobre matéria penal, tá? Então, quanto ao princípio da reserva legal, significa que a regulação de determinadas matérias deve ser feita necessariamente por meio de lei formal, de acordo com as previsões constitucionais a respeito, tá? Então, o que quer dizer lei formal? Falei para vocês em aula também. Decreto, né? Decreto é feito pelo prefeito, qualquer um pode ir lá e assinar, né? Qualquer um, o prefeito, né? Pode ir lá e assinar sozinho, né? Então, o presidente pode editar decreto, o governador também, todos os chefes do Poder Executivo. Mas eles não podem editar decretos sobre matéria penal, porque esta matéria compete à União por meio de lei, tá? Então, lei formal, lei ordinária, lei que passa por todo o caminho até ser aprovada, tá bom?
Seguindo aqui um pouquinho, esse material é bem extenso, ele já está completo para vocês lá no Moodle, tá? Mas avançando um pouquinho, o princípio da intervenção mínima ou última ratio é o seguinte: o princípio da intervenção mínima, também conhecido como última ratio, orienta e limita o poder incriminador do Estado. Preconiza que a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a prevenção de ataques contra bens jurídicos importantes. Lembra da definição do Stefan? Que ele fala que o direito penal serve para tutelar bens jurídicos importantes, né? Então, o direito penal serve para tutelar aquilo que é importante para que a sociedade se mantenha em pé e funcionando, tá bom? Ademais, se outras formas de sanção ou outros meios de controle social revelarem-se suficientes para a tutela desse bem, a sua criminalização é inadequada e não recomendável. Assim, se para o restabelecimento da ordem jurídica violada forem suficientes as medidas civis ou administrativas, são estas as que devem ser empregadas e não as penais. Por isso, o direito penal deve ser a última ratio do sistema normativo. Ou seja, o direito penal só entra quando a parada ficou sinistra, a parada ficou feia, o bem jurídico é importante, tá? Então, aí se socorre do direito penal. Então, o direito penal não intervém em qualquer coisa que aconteça na sociedade, tá bom? Vamos seguindo aqui, princípio da fragmentaridade, conversando ainda com a última ratio, ele fala o seguinte, nem todas as ações que lesionam o bem jurídico são proibidas pelo direito penal. Nem todos os bens jurídicos são protegidos pelo direito penal, tá? O direito penal limita-se a castigar as ações mais graves. É o que se denomina de caráter fragmentário do direito penal. Por quê? Pelo princípio da fragmentaridade, o direito penal seleciona os bens jurídicos mais importantes. Então, tem uma grande relevância, vai ser tutelado pelo direito penal. Não tem grande relevância, não será tutelado pelo direito penal, tá? Isso aqui é muito importante. Princípio da irretroatividade da lei penal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Isso aqui vocês podem guardar no coração, junto com o non crime, non pena sine praeva lege, tá? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, o que acontece? Se a lei for mais benigna, ela vai retroagir para beneficiar esse réu, tá? Se ela não beneficiar o réu, ela não retroage. Então, aumentou a pena? Não retroage. Diminuiu a pena? Retroage, tá? Então, admite-se no direito penal um direito intertemporal, né? Aplicação da retroativa da lei mais favorável. Então, a lei penal retroagirá para beneficiar o réu. É outra afirmativa correta. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E a lei penal retroagirá se beneficiar o réu. Beleza até aqui? Então, falamos de princípios bem importantes, tá? Eu vou deixar os demais, vocês já estão com o Moodle aí completinho, eu vou deixar os demais para a gente estudar na próxima aula, tá bom? E vou finalizando por aqui, nossa próxima aula na próxima quarta-feira, às 19h30. Muito obrigada e até lá.